Boa noite. Se você gosta de ouvir histórias suaves, cheias de afeto e que aquecem o coração, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história aqui da nossa comunidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de relaxar ouvindo histórias de fazenda. E já aproveita para deixar um comentário com um simples boa noite. E diga de onde você está ouvindo essa história tão especial. Agora, respire fundo. Acomode-se da maneira mais confortável que puder. Ajuste o volume e feche os olhos, porque está na hora de viajar com a gente para um lugar onde o tempo corre devagar. A vida tem gosto de café coado e os sonhos chegam mansinhos. Naquela tarde, ele me ensinou que a roça não é só lugar de plantar, colher e criar. É lugar de aprender, com o vento, com o barro, com o mugido da vaca e até com o silêncio das árvores. Lembrei dessa lição ao pensar no gambá do celeiro, na galinha garnizé e seu esconderijo, nas pegadas no barro e nos bilhetes da vovó. Tudo aquilo estava ligado. Cada gesto da natureza era uma história, uma mensagem. E só escuta quem para, quem respeita. Olhei para o céu e sussurrei baixinho, como se o vovô ainda estivesse ali comigo. Obrigada, avô, eu entendi. Tô entendendo cada vez mais. E ali, com o coração leve, percebi que as maiores lições da vida são silenciosas, profundas e eternas, como as raízes de uma árvore que, mesmo invisíveis, sustentam tudo o que somos. Na manhã seguinte, acordei cedo com um barulho diferente vindo do celeiro. Era um som suave, quase tímido, um chorinho fino, intercalado por pequenos grunhidos. A princípio, achei que fosse um dos gatos da fazenda chamando atenção, mas algo naquele som me puxou com força para fora da cama. Calcei as botas e caminhei com passos apressados, ainda bocejando, em direção ao celeiro. O orvalho ainda cobria o chão e as folhas brilhavam sob a luz dourada do sol nascente. Ao me aproximar, notei que a porta estava entreaberta, de novo, e que alguma coisa ali dentro esperava por mim. Entrei devagar, sentindo o cheiro quente do feno e da madeira velha. O canto estava quieto, e os raios de sol entravam em feixes pelas frestas das tábuas, iluminando pequenas partículas de poeira que dançavam no ar. E foi ali, num cantinho forrado de palha, que o vi, um filhote, pequenino. Tão pequeno que cabia numa das minhas mãos. Seus olhos ainda estavam meio fechados, e ele tremia, aninhado entre dois pedaços de pano velho. Tinha pelagem clara e macia, e o focinho úmido tremia a cada respiração. Me ajoelhei com cuidado e observei. Ele não parecia assustado. Parecia só cansado, frágil, mas vivo. Olhei ao redor e logo entendi o que havia acontecido. Provavelmente, a mãe, talvez a mesma gambá do dia anterior, o deixara ali em segurança e não conseguiu voltar. Ou se perdeu. Ou foi embora por instinto. O filhotinho havia passado a noite sozinho, protegido por aquele abrigo improvisado. Ajoelhei-me ao lado dele e coloquei a mão com delicadeza, deixando que sentisse meu cheiro. Ele se encolheu um pouco, mas não fugiu. Aos poucos, seus movimentos ficaram mais calmos, como se aceitasse minha presença. Peguei-o nos braços, envolvi com um pedaço de pano limpo e levei até casa, bem junto ao peito. Tia Helena, que estava preparando mingau de fubá, me olhou surpresa ao me ver entrando com aquele serzinho nos braços. "E esse aí?" perguntou com um sorriso curioso. "É uma vida, que precisa de outra vida para continuar." Aquecemos leite no fogão, improvisamos uma mamadeira com uma seringa de remédio, e aos poucos, o pequeno começou a reagir. Bebeu, dormiu no meu colo, e ali, naquele instante, sem que eu percebesse, um laço invisível foi criado. Passei a chamá-lo de Esperança. Não apenas pelo simbolismo, mas porque aquele filhotinho
tão pequeno, tão indefeso, mas tão forte, me lembrava que a vida na fazenda é assim, feita de ciclos, de encontros inesperados, de perdas e descobertas, mas sempre carregada de recomeços. Esperança passou a fazer parte dos meus dias, e enquanto ele crescia, devagar, como tudo, que vale a pena, eu também ia crescendo por dentro, entendendo que cuidar é mais do que alimentar. É permanecer. É proteger. É amar. Mesmo sem garantias. E foi assim que terminamos aquele capítulo. Com o coração mais cheio, o lar mais completo, e a certeza de que, mesmo entre os mistérios e silêncios do campo, sempre há espaço para nascer algo novo. Domingo na fazenda tem um cheiro diferente, um silêncio diferente. Até o canto dos pássaros parece mais pausado, como se até eles soubessem que aquele dia é sagrado. Um dia para parar, respirar fundo e simplesmente estar junto. Naquele domingo, o céu amanheceu limpo, com um azul de fazer doer os olhos, e o sol parecia brilhar só para abençoar o terreiro. Desde cedo, o barulho das panelas na cozinha já anunciava o que viria. Era dia de almoço especial. E como sempre acontecia desde os tempos da vovó, seria servido debaixo do pé de manga. Aquele pé de manga era quase um membro da família. Grande, frondoso, com seus galhos fortes formando uma copa que fazia sombra o suficiente para proteger toda a mesa e ainda os bancos ao redor. Era ali, sob aquele abrigo natural, que os almoços mais memoráveis da nossa história tinham acontecido. Tia Helena e eu estendemos a toalha xadrez vermelha e branca sobre a longa mesa de madeira. Ainda havia algumas manchas antigas, lembranças de outros domingos, vinho derramado, molho de tomate, respingos de café. Mas ninguém se importava. Ali, cada marca era uma memória. Colocamos os pratos de ágata, os talheres antigos de cabo, de osso, os copos de vidro grosso que tilintavam quando batíamos um no outro antes da refeição. No centro da mesa, uma travessa de frango com quiabo fumegava, espalhando um aroma tão envolvente que até os cachorros da fazenda se aproximaram devagar, de olhos pidões. Ao redor da mesa, foram chegando os rostos familiares. O primo Tonho, sempre com piada pronta. Dona Cida, a vizinha que fazia o melhor arroz com peque da região. E até seu Zé do armazém, que nunca recusava um convite para comer à sombra daquela mangueira. Mas o momento mais esperado era a chegada do vovô Vicente. Passos lentos, chapéu de palha gasto e um sorriso que vinha antes dele. Quando se aproximou da mesa, todos se levantaram, como num gesto natural de respeito e afeto. Ele se sentou à cabeceira, ajeitou a toalha no colo e olhou para todos com os olhos marejados. Essa mesa cheia me lembra que a vida pode ser simples, e ainda assim ser grandiosa. E ali, antes da primeira colher tocar o prato, nos demos as mãos em volta da mesa, fechamos os olhos, e vovô fez a oração. Senhor, obrigado pelo alimento, pela terra que nos dá, pelas mãos que preparam, e por cada pessoa que hoje está aqui. Que nunca falte comida, amor e fé nas nossas mesas. A resposta foi em uníssono. Amém. E então começou o almoço. Pratos sendo passados de mão em mão, risadas cruzando a mesa, histórias, contadas pela milésima vez e ainda assim fazendo todo mundo rir como se fosse a primeira. O barulho dos talheres era quase uma sinfonia rural. E ali, debaixo do pé de manga, com o cheiro do frango, o calor do sol filtrado pelas folhas e o som das vozes misturado ao vento, tive a certeza de que a felicidade não precisa de muito. Basta uma mesa farta, gente querida, e a certeza de que, mesmo quando o mundo lá fora corre apressado, aqui dentro, o tempo ainda sabe andar devagar. Se tem um cheiro que me transporta diretamente para a infância, é o do frango com quiabo da fazenda. Não o frango comprado no mercado, resfriado e embalado em plástico. Falo daquele frango caipira criado solto no quintal,
alimentado com milho e carinho, e que quando chegava à panela, virava prato de festa. Era o tipo de comida que começava muito antes de ir ao fogo. Começava lá atrás, no cuidado com a criação, na escolha dos temperos, no jeito que a vovó mexia a colher de pau no tacho de ferro. Naquele domingo, o aroma estava por toda parte. Era como um convite invisível se espalhando pelo terreiro, atravessando as janelas, entrando nos cômodos e despertando estômagos e memórias. O frango, dourado na gordura da própria pele, borbulhava lentamente no caldeirão preto, enquanto o quiabo, verde e brilhante, era adicionado com o cuidado de quem entende que o ponto certo é uma arte. Tia Helena, com o avental amarrado na cintura, mexia a panela com um sorriso que misturava orgulho e saudade. Esse aqui, minha filha, é o mesmo tempero da sua avó. Alho socado no pilão, cebola roxa, folha de louro e uma pitada de coloral. Mas o segredo mesmo é colocar com o coração tranquilo. E era verdade, porque ali, enquanto a fumaça subia, o cheiro se espalhava e as conversas corriam soltas debaixo do pé de manga, percebi que o frango com quiabo não era só comida. Era símbolo de afeto, de pertencimento, de história que se repete de geração em geração sem nunca perder o gosto. Enquanto os pratos iam sendo servidos, os olhos brilhavam tanto quanto o quiabo bem refogado. Cada garfada trazia à boca não apenas sabor, mas lembranças, das colheres lambidas ainda na cozinha, dos almoços demorados, dos domingos em que a família se reunia só para estar junta, sem pressa de nada. Lembro de olhar para o vovô, que comia em silêncio, mastigando devagar, e pensar como aquele prato, tão simples, tão nosso, era capaz de unir tantas pontas do passado. Era como se ele falasse, sem dizer uma palavra: estamos juntos. E enquanto houver esse sabor, estaremos sempre. E ali, entre uma garfada e outra, cercada de gente querida e do cheiro mais gostoso do mundo, entendi de novo que os melhores banquetes da vida não vêm de restaurantes caros, mas das mãos que cozinham com alma e das mesas que acolhem com amor. Enquanto os pratos ainda estavam sendo saboreados debaixo do pé de manga, ouvi um som que me fez levantar da cadeira como num impulso automático. Um som que há anos não escutava ao vivo. O ranger do moinho de milho. Aquele rangido ritmado, arrastado, misturado ao bater suave dos grãos sendo triturados. Era como uma canção antiga da infância. Um som que falava de tempo, de trabalho e de paciência. Segui o som com o coração acelerado, como quem persegue uma lembrança viva. E lá estava ele, o moinho de pedra, encostado na lateral do velho galpão. Era movido à manivela, e quem a girava naquele momento era o primo Tonho, suando com gosto, mas com um sorriso de orelha a orelha. Quer matar a saudade? Então põe a mão aqui, disse, me chamando com a alegria de quem compartilha um segredo bom. Segurei a manivela com as duas mãos e comecei a girar. Era pesado. O movimento exigia força, mas havia um ritmo. E depois de um tempo, a gente quase dançava com o moinho. Os grãos de milho iam sendo despejados na parte de cima, e na parte de baixo surgia aquela farinha amarela clara, perfumada, ainda quente do atrito com a pedra. É essa que a avó usava para fazer o cuscuz e a broa de fubá, disse Tonho, orgulhoso. E também o angu de colher que a gente comia antes de ir dormir, completei, sentindo o cheiro subir como se estivesse ouvindo a avó nos chamando para a mesa. Moer o milho ali, naquele moinho que já fora girado por tantas mãos da família, era mais do que preparar comida, era reviver uma tradição. Cada volta da manivela parecia uma oração, uma saudação aos que vieram antes, um agradecimento à terra que sempre deu. Quando terminamos, recolhemos a farinha com cuidado, em um paninho branco e levamos para a cozinha. Tia Helena sorriu ao ver. Ah, agora sim.
Com essa farinha aqui eu faço o bolo que seu avô tanto gosta. E assim, de um punhado de grãos dourados, colhidos com cuidado e moídos com carinho, nascia mais uma delícia para a mesa daquele domingo especial. E eu, olhando aquele moinho antigo, entendi. A roça ensina que tudo o que vale a pena leva tempo, e que entre o plantar e o comer, mora o valor da espera. Enquanto o bolo de fubá recém-moído assava no forno, e a tarde seguia preguiçosa sob a sombra generosa do pé de manga, alguém teve a ideia de buscar o velho baú da sala. Aquele que ficava encostado no canto, coberto, com uma colcha de crochê, e que por fora parecia apenas um móvel antigo, mas por dentro guardava relíquias da memória da família. Entre fotografias amareladas, lenços bordados à mão e cartas com cheiros de outro tempo, havia um caderninho de capa azul marinho, com o nome da bisavó Arinda, escrito à caneta, bem na primeira página. Histórias da roça, contadas para quem tem tempo de ouvir. Tia Helena o abriu com reverência. Isso aqui, minha filha, era o que a bisa escrevia nas noites de lua cheia, quando a lamparina ficava acesa até tarde, e ela contava histórias que misturavam verdade, sabedoria e um tiquinho de invenção. Nos sentamos ao redor dela, como antigamente, todos em silêncio, atentos, com os ouvidos prontos e os corações abertos. E então tia Helena começou a ler. A primeira história falava sobre um tempo em que a seca assolava a região. O milho rareava, a água precisava ser buscada longe, e a esperança parecia se esconder com o sol. Mas a bisavó, sempre teimosa e cheia de fé, decidiu plantar mesmo assim. Sozinha, no meio do calor, com o lenço amarrado na cabeça, enterrou cada semente como quem semeia a oração, e veio a chuva. No dia em que todas as nuvens pareciam ter partido, o céu se abriu e lavou a terra com generosidade. E das sementes dela, nasceu um milharal que alimentou não só a nossa família, mas também vizinhos e viajantes que passavam pela estrada de terra. A avó Arinda dizia que quem planta com o coração, colhe com o céu. Comentou Tonho, emocionado. Outra história contava sobre um dia em que um bezerro nasceu com uma mancha no formato de coração. A bisa jurava que era sinal de bênção. Cuidou dele como a um filho e o batizou de Amoroso. Dizem que o boi viveu mais do que o normal e que nunca deixou ninguém triste ao seu redor. Essas histórias não estão nos livros, mas estão vivas dentro da gente. Sussurrou tia Helena, fechando o caderno devagar, como quem guarda uma preciosidade. E ali, naquele fim de tarde, com o bolo de fubá perfumando o ar e o céu começando a se pintar de tons dourados, todos, nós sentimos uma coisa boa no peito. Porque mais do que contar histórias, a bisarinda nos ensinou a ser história. A viver com fé, a plantar com esperança, a colher com gratidão. E a lembrar que as palavras têm o poder de manter as pessoas vivas dentro da gente. O sol já se preparava para se recolher por trás das montanhas quando a mesa foi novamente posta. Agora, não mais com travessas fumegantes e panelas cheias, mas com pratos limpos, pedaços generosos de bolo de fubá recém-assado, fatias de queijo Minas e o bule de café borbulhando no fogão. Era o fim de tarde. Hora do café. Hora da última partilha do dia. Como sempre acontecia aos domingos, vovô Vicente foi o primeiro a se levantar da cadeira, ajeitar o chapéu sobre a cabeça e pedir silêncio com um gesto de mão. A família toda se calou, como por reflexo. Crianças se ajeitaram nos bancos, os adultos se endireitaram nas cadeiras. Até o vento pareceu cessar por um instante. Era a hora da bênção. Vovô entrelaçou as mãos, abaixou a cabeça, e com a voz firme e lenta, como quem escolhe cada palavra com cuidado, começou. Senhor nosso Deus, mais um dia chega ao fim. Um dia de comida farta, de trabalho honesto e de lembranças vivas.
Obrigado por cada rosto ao redor dessa mesa, por cada história contada, por cada riso compartilhado. Obrigado pelo chão que nos sustenta, pelo céu que nos cobre e pela tua presença que nunca falta. Fez uma pausa. Respirou fundo e continuou. Que nunca nos falte o essencial, o pão, a paz e a fé. Que saibamos cuidar da terra como se fosse um pedaço do céu. E que cada gesto nosso reflita a tua bondade. Que a gente nunca se esqueça de agradecer, mesmo quando a mesa estiver mais vazia. Porque onde houver amor, haverá abundância. A resposta veio como um coral sereno. Amém. Depois da oração, ninguém falou por alguns segundos. Era como se todos estivessem ainda mergulhados naquela atmosfera de reverência, naquele silêncio sagrado que não exige palavras, apenas presença. E então, como sempre acontecia depois da bênção, o ambiente foi se enchendo novamente de vozes, sorrisos e cheiros. Cheiro de bolo quente, de café forte, de queijo fresco derretendo na fatia ainda morna. Cada um pegou um pedaço, serviu o outro antes de si, e sentou com calma, como quem saboreia a vida por inteiro. E eu ali, entre tantos que amo, com um prato simples nas mãos e o coração cheio de gratidão, pensei: é assim que termina um domingo perfeito na roça. Com a alma alimentada por tudo aquilo que o mundo moderno já esqueceu, mas que o campo ainda sabe guardar. Quando a noite caiu de vez e as primeiras estrelas começaram a piscar no céu, tia Helena se levantou da mesa com um ar maroto e um pano de prato nas mãos. Foi até a cozinha, abriu a velha geladeira de tampa e tirou de lá uma travessa coberta com papel alumínio. O silêncio foi instantâneo. Todos os olhares se voltaram para ela, como numa coreografia invisível. É ele. Alguém murmurou. O famoso, disse outro. Tia Helena apenas sorriu e colocou a travessa no centro da mesa com a solenidade de quem apresenta uma joia rara. Era o pudim de leite condensado, o mais esperado da noite, o mais falado, o mais lembrado, nos encontros em família. Mas aquele ali não era qualquer pudim. Era o pudim da vovó Dulce, e só ficava perfeito com um ingrediente especial: o leite da vaca mimosa. Sim, a mimosa, a vaca de olhos calmos, sino no pescoço e passos preguiçosos, fornecia o leite mais encorpado, mais doce e mais cremoso da região. Vovó jurava que era o segredo do ponto certo do pudim. Esse pudim só dá certo com o leite da mimosa. Se tentar com outro, talha, racha ou desanda, ela dizia, enquanto mexia a calda de açúcar com paciência. Ninguém ousava duvidar. Houve uma vez em que a mimosa adoeceu e usaram leite de fora. O pudim veio meio triste, meio mole, e ninguém teve coragem de repetir. Desde então, todos aprenderam. Pudim só depois da ordenha da mimosa. Tia Helena tirou o alumínio com um gesto teatral e revelou a sobremesa. Dourada, brilhante, com a calda escorrendo devagar pelas laterais. Um espetáculo. Serviu a primeira fatia ao vovô Vicente, que fechou os olhos antes de levar o garfo à boca. Mastigou devagar, como quem reencontra alguém querido depois de muito tempo, e declarou: a mimosa ainda é rainha. Todos riram. O pudim rodou pela mesa, e cada colherada era acompanhada por uma exclamação, um comentário nostálgico, uma lembrança da vovó. E assim, entre o doce da sobremesa e a doçura das memórias, encerramos o dia com o coração ainda mais aquecido. Na varanda sob as estrelas, tia Helena comentou: é engraçado. A gente pensa que está só comendo um pudim, mas está provando um pedaço da nossa história. E era verdade. Porque ali, no meio do campo, com um simples pudim de leite, aprendemos mais uma vez que a comida da roça não é feita só de ingredientes. É feita de tempo, cuidado, tradição e amor. Acordei com o som da chuva ainda tamborilando no telhado.
suave como uma canção de ninar que insiste em ficar mesmo depois da noite ir embora. A fazenda estava envolta num silêncio molhado, e o cheiro da terra encharcada invadia todos os cômodos da casa. Levantei, abri a janela do quarto e me deparei com um cenário que só a roça sabe pintar. O céu ainda meio cinzento, os galhos das árvores pingando devagar, as folhas verdes ainda mais vivas, e o chão... o chão estava transformado num tapete de barro macio e escuro, recém-lavado pelo céu. Depois do café com leite e pão amanhecido tostado no fogão, saí para dar uma volta. Coloquei as galochas, amarrei o cabelo e vesti aquele casaco antigo, que sempre me acompanhava nos dias de chuva. Era hora de caminhar e respirar fundo aquele ar renovado. E foi logo ali, perto da porteira, que vi algo que me fez parar. Pegadas. Elas estavam marcadas nitidamente no barro úmido, seguindo em direção ao matagal. Eram pequenas, com 3 dedos, e levemente fundas, como se algo leve, mas determinado, tivesse passado por ali horas antes. Ajoelhei-me para observar melhor. Não eram pegadas de galinha nem de cachorro. Também não eram de nenhum dos animais grandes da fazenda. Essas pegadas tinham algo de diferente. Um formato que não me era estranho, mas que também não se encaixava em nada que eu lembrasse com exatidão. Meu coração bateu mais forte. Será que foi o gambazinho? Ou alguma outra criatura? Pensei, com um instinto curioso já pulsando. Segui as marcas com passos lentos e cuidadosos. Elas cruzavam o quintal, passavam pelo tronco do pé de limão, contornavam o poço e sumiam atrás da moita de hibiscos. Ali, onde o barro estava mais denso, as marcas se aprofundavam. Uma delas parecia ter escorregado, como se a criatura tivesse se assustado ou corrido. Ao lado, percebi outra coisa. Um fiapo de tecido vermelho, preso entre 2 galhos baixos. Peguei o tecido com delicadeza. Era pequeno, mas nítido. E naquele instante, algo dentro de mim despertou. Uma memória antiga, da infância, quando uma das cabras da fazenda, a famosa Berenice, escapou pelo mesmo caminho, usando uma coleira feita justamente com um pano vermelho costurado pela vovó. Meus olhos se arregalaram. Será que... O dia estava apenas começando, mas o mistério já pedia resposta. E como todo bom enigma da fazenda, ele se desenrolaria não com pressa, mas com observação, escuta e passos calmos. Porque na roça, até a lama conta história. Se tem um nome que desperta risos, histórias e um bocado de dor de cabeça na memória da nossa família, esse nome é Berenice. E não estamos falando de uma tia ou prima distante. Berenice era, ou melhor, é, uma cabra. Mas não qualquer cabra. Desde pequena, Berenice demonstrava que não tinha vocação para viver dentro de cercas. Inteligente, teimosa e extremamente habilidosa em abrir portões, ela virou lenda por aqui. Tinha um faro especial para encontrar buracos nas cercas, subir em telhados baixos, invadir hortas e, claro, sumir quando menos se esperava. A última vez que ela havia feito isso, escapou para o pomar, derrubou meio cesto de laranjas e ainda foi vista calmamente deitada sob o pé de acerola, como quem diz: eu mereço esse descanso. Então, ao encontrar o pedaço de pano vermelho perto das pegadas misteriosas, tudo começou a se encaixar. A Berenice fugiu, de novo. Murmurei, quase rindo. Corri até o curral dos caprinos e confirmei. Ela não estava lá. O portão, de madeira, estava ligeiramente aberto, com o arame de baixo solto e a marca de um casco na parte inferior. Ao lado, a coleira dela. Sim, a mesma com o pano vermelho da vovó costurado na argola, pendia solitária no gancho. Dei uma volta pelo galpão, subi no banco da varanda para olhar o terreno mais abaixo, e nada. Nenhum sinal da danada. Peguei,
um balde com um punhado de milho e comecei a balançar, sacudindo e chamando: Berenice! Vem cá, minha filha. Olha aqui o mimo. Nada. Tia Helena, que escutou a algazarra, veio ver o que estava acontecendo. Quando contei, ela riu alto e disse: Ah, essa cabra. Tem mais planos de fuga que um prisioneiro em filme americano. Vai ver. Queria só dar uma volta, respirar novos ares. Apesar do bom humor, sabíamos que, com Berenice, todo cuidado era pouco. Da última vez, ela quase foi parar na estrada vicinal, e só voltou porque encontrou um saco de farinha aberto atrás da cozinha e resolveu parar para lanchar. Pegamos o velho cão farejador da fazenda, o Zulu, já velho, mas com o nariz ainda afiado, e começamos uma pequena expedição. As pegadas no barro estavam mais espaçadas agora, como se ela tivesse acelerado o passo. Era quase possível imaginar a cabra de rabo empinado e olhar desconfiado, escapando com a mesma elegância de sempre. E assim, com o milho na mão, o cachorro à frente e as botas sujas até o tornozelo, seguimos os rastros da nossa ilustre fugitiva, e no fundo, no mais fundo mesmo, eu já sorria. Porque parte da graça da vida no campo está justamente nessas pequenas aventuras, nas fugas da Berenice, nos mistérios da roça, nas histórias que brotam do chão molhado como flor depois da chuva. A busca por Berenice já tomava contornos de operação especial quando decidimos chamar reforço. Tio João, irmão da vovó Dulce, morador da parte alta da fazenda, e o tipo de pessoa que sabe o nome de cada árvore, cada pedra e cada curva da estrada de terra. Tio João era daqueles senhores que andam devagar, com as mãos para trás, chapéu de feltro na cabeça, uma espingarda antiga que nunca mais viu pólvora pendurada na parede, e um jeito manso de quem já viu o mundo girar devagar. E aprendeu a girar junto. Bastou contar que a Berenice havia fugido e ele deu um risinho no canto da boca. Essa cabra ainda vai virar lenda nessas terras, mas a gente pega ela. É só seguir com calma e com a ajuda do Raimundo. Raimundo era o cachorro dele. Um vira-lata robusto, de pelo grosso e rabo torto, que todos juravam ser metade cão, metade detetive. Tinha faro aguçado, olhos atentos e um amor especial por missões que envolviam mato, cheiro e recompensas com restos de pão de queijo. Tio João se aproximou do curral, deixou Raimundo cheirar a coleira abandonada de Berenice e, com um gesto quase cerimonial, apontou para a mata. Vai, meu filho, mostra o caminho. E lá foi Raimundo, focinho colado ao chão, rabo ereto e passos decididos. Nós seguimos atrás. Eu, tia Helena, o primo Tonho e até o Zulu, que tentava acompanhar, com dignidade, apesar da idade avançada. A trilha era tortuosa, o chão ainda molhado, e os rastros da cabra estavam por todo lado. Em certos pontos, parecia até que ela parava só para comer umas folhas, ou observar o movimento, como se soubesse que estava sendo procurada e se divertisse com isso. Tio João caminhava à frente, de bengala em uma mão e um punhado de sal na outra. O sal chama a cabra. Ela sente o cheiro e vem. Sério? Perguntei, entre cética e encantada. Não sei, mas sempre funciona quando misturo com um tiquinho de milho. E riu. Durante a caminhada, ele foi contando histórias antigas da fazenda. De quando a estrada era de pedra, de como aprendeu a domar burro bravo, e da vez em que encontrou uma onça dormindo no milharal e preferiu voltar pelo caminho mais longo, só para não incomodar a moça. Era como se, enquanto procurávamos a Berenice, ele também nos levasse por um passeio dentro da própria memória. E a cada passo, eu me dava conta de que aquela caçada era muito mais do que uma busca por uma cabra fujona. Era um reencontro com as raízes, com a sabedoria dos mais velhos, com o ritmo simples e profundo do campo. E no meio do mato, entre galhos, cheiros e risadas abafadas,
Tio João disse algo que ficou marcado. Na cidade, tudo se perde no barulho. Aqui no mato, é no silêncio que a gente se acha. E eu soube que ele estava certo. A trilha nos levou para dentro da mata fechada, onde a luz do sol passava em feixes dourados pelas copas das árvores, e o chão, ainda úmido da chuva, soltava aquele cheiro bom de folhas molhadas, de raízes vivas, de terra acordada. Cada passo era acompanhado por um estalo de galho seco, o bater de um inseto aqui e ali, e o som ritmado das patas do Raimundo à frente, sempre atento, farejando como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Eu andava logo atrás de tio João, que parecia fazer parte da mata. Tão acostumado estava com o ritmo do lugar. Ele conhecia cada curva, cada som. Sabia onde pisar e onde não pisar. Sabia, por exemplo, que aquele barulhinho no alto das árvores não era de passarinho qualquer, mas de um saracura em alerta, sinal de que algo, ou alguém, havia passado por ali recentemente. "Ela tá perto", ele disse baixinho. "Como sabe?" perguntei quase num sussurro. "Porque a mata tá viva. Quando tá viva demais, é porque alguém estranho para ela tá dentro." Seguimos com mais cuidado. O mato agora se fechava mais. Os galhos ficavam mais baixos, e o silêncio era quebrado apenas pelo som de nossas respirações e dos passos cuidadosos. A cada metro, a expectativa crescia. Até que, numa clareira pequena, Raimundo parou. Ficou ali, imóvel, o rabo balançando devagar. Farejou o ar. Depois, deu 2 passos e olhou para trás, como quem diz: "É aqui." Nos aproximamos. E foi então que a vimos. Berenice. Deitada sob uma árvore baixa, mastigando com elegância algumas folhas frescas, como se estivesse num piquenique secreto. Quando nos viu, não se assustou. Apenas levantou a cabeça, mastigou mais uma vez e soltou um balido baixo, que soou mais como um deboche do que um pedido de ajuda. "A danada tá era curtindo a sombra", disse Tonho, rindo alto. Nos aproximamos com calma, oferecendo um punhado de milho misturado ao sal, a famosa tática do tio João. Berenice se levantou, olhou com aquele olhar meio desafiador, meio carinhoso, e então veio, sem pressa, como quem sabe que é o centro das atenções e quer saborear o momento. Colocamos a coleira com o retalho vermelho de volta no pescoço dela. E ela não resistiu. Apenas nos acompanhou de volta, balançando as orelhas, satisfeita. Na trilha de volta, com a luz do entardecer filtrando os galhos e o cheiro do mato grudado na roupa, percebi que aquela pequena aventura tinha sido muito mais do que resgatar uma cabra. Foi um mergulho no silêncio da natureza, na escuta da sabedoria, simples, no reencontro com o que é essencial. E foi ali, no caminho da volta, que tio João resumiu tudo com uma frase só dele. "Nessa vida, minha filha, a gente não procura só o que se perdeu. A gente se encontra no meio do mato, sem nem perceber." O caminho de volta seguia tranquilo, quase silencioso, como se todos estivéssemos digerindo, devagar, a beleza simples da aventura que havíamos vivido. O sol começava a se inclinar para o poente, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, enquanto Berenice andava à frente com ares de celebridade resgatada, cabeça erguida, rabo balançando e passos elegantes. Foi então que, ao dobrarmos uma curva da trilha, avistamos ela. A figueira antiga, ali, sozinha no meio do pasto, com seus galhos grossos e retorcidos, folhas largas e raízes fortes que escapavam da terra como braços que querem abraçar o mundo. Ela permanecia firme, a mesma figueira sob a qual tantas gerações da nossa família haviam descansado. "Vamos parar um pouco", disse tio João. "Esse lugar sempre foi bom para respirar fundo." Sentamos na sombra generosa da figueira, sobre a grama ainda úmida da manhã. Raimundo se deitou aos pés do tio, cansado e vitorioso.
Tonho escorou-se no tronco com o chapéu cobrindo o rosto, e tia Helena tirou do bolso um pedaço de broa de fubá enrolado num guardanapo. Trouxe isso aqui por precaução, disse, sorrindo. Nunca se sabe quando uma cabra vai te dar fome. Rimos todos. E por um instante, ninguém disse mais nada. O silêncio da figueira era diferente. Era o tipo de silêncio que escuta, que acolhe, que parece ter vivido muito mais do que pode contar. Ali, sob sua copa espessa, eu senti como se o tempo parasse só para permitir que a gente respirasse. De verdade. Lembrei das vezes em que vovó Dulce nos levava até ali. Ela dizia que a figueira tinha algo de sagrado, que as árvores antigas sabiam guardar segredos e consolar quem estivesse precisando. É bom vir aqui de vez em quando, comentou o tio João, mexendo no chão com o bastão. Esse lugar lembra a gente de ficar firme, igual ela. Observei o tronco enrugado, as folhas que balançavam devagar com o vento da tarde, e percebi. Havia um tipo de força ali que não gritava, não impunha, apenas existia, serena, inabalável, como tudo aquilo que já enfrentou tempestades, e ainda assim escolhe continuar. E ali, sob a figueira antiga, sentindo a brisa tocar o rosto, eu entendi. Alguns reencontros não acontecem com pessoas, acontecem com lugares, com raízes, com sentimentos que estavam quietos dentro da gente, esperando um canto tranquilo para florescer. O descanso sob a figueira já se preparava para terminar quando um movimento sutil entre os galhos baixos chamou minha atenção. Algo pequeno, leve, como o bater de asas ou o farfalhar de folhas que se movem por vontade própria. Me aproximei devagar, afastando as folhas com delicadeza, até avistar entre duas ramificações retorcidas algo que me fez sorrir por dentro. Um ninho, ali, perfeitamente acomodado entre os braços naturais da figueira, havia um ninho feito de gravetos finos, fiapos de capim e até pedacinhos de linha colorida, provavelmente roubados das costuras de alguma toalha esquecida no varal. No centro do ninho, 3 ovinhos claros, minúsculos, quase frágeis. Eram de um tom creme com pintinhas marrons, e repousavam ali como pequenas promessas silenciosas de vida. Chamei os outros. Olhem isso! Todos se aproximaram devagar, em silêncio, respeitando aquele momento como se estivéssemos diante de algo sagrado. E de fato estávamos. Porque a natureza, quando se revela assim, simples, viva e protegida, nos lembra de tudo o que é essencial. Pardal, disse tio João, observando com o olhar de quem entende os sinais do mundo. Eles sempre constroem os ninhos onde se sentem seguros. Essa frase me atravessou feito brisa boa. Onde se sentem seguros. E de repente, tudo fez sentido. A figueira antiga, a sombra fresca, a cabra rebelde que encontrava ali o lugar de descanso, as histórias contadas no silêncio. Até os pássaros sabiam onde morar. Ficamos ali mais um pouco, apenas olhando. Não tocamos, não mexemos. Só contemplamos, e naquele instante, eu entendi o valor de descobrir um ninho escondido. Porque, mais do que encontrar ovos e penas, a gente encontra um símbolo, um lembrete sutil de que a vida, mesmo quando parece parada, segue em construção, em cuidado, em nascimento. No caminho de volta, com Berenice finalmente em segurança, e o sol se despedindo atrás do morro, eu caminhava com uma leveza nova. Porque a fazenda, com seus caminhos de barro e suas surpresas discretas, havia me ensinado mais uma vez. Há esperança até no silêncio dos galhos. Há amor até nos ninhos escondidos. E há vida em tudo que a gente cuida com o coração. O dia amanheceu com um céu claro e limpo, daqueles que já anunciam: hoje é dia de colheita. E quem cresceu na roça sabe. Dia de colheita tem cheiro diferente, tem movimento desde cedo, tem gente com o rosto suado antes mesmo das 8 da manhã. Mas, acima de tudo, tem um perfume que anuncia o tempo certo.
o cheiro das espigas maduras. Saí de casa ainda com o café preto esquentando o bule no fogão e fui direto para o milharal, guiada mais pelo faro do que pelos olhos. O vento soprava leve e quente, balançando as folhas como quem acorda a terra com carinho. E conforme eu me aproximava, aquele aroma doce, terroso e fresco foi invadindo meus sentidos. O cheiro do milho pronto para ser colhido, do verde virando ouro, da promessa de pão, bolo, pamonha e alegria. A plantação se estendia até onde os olhos alcançavam, formando ondas de folhas altas, barulhentas, que se agitavam como o mar sob o sopro do vento. E ali, no meio daquela imensidão, as espigas reluziam sob o sol, suas palhas já secando nas pontas, algumas com os cabelos castanhos pendendo para fora, como tranças de menina pronta para a festa. Me ajoelhei diante da primeira fileira e toquei a palha da espiga com os dedos. Era firme, áspera, com aquele som seco de planta madura. Abaixo dela, o grão gordo e apertado já se desenhava sob a casca, implorando para ser revelado. Essa aqui tá no ponto certo, disse tio João, que havia chegado pelo outro lado do milharal com o chapéu abaixado e o facão na cintura. Com ele vinham o primo Tonho, tia Helena, o Zulu, que nunca perdia uma, e Dona Cida, com um cesto grande de vime no braço e disposição de menina. Logo formamos uma roda ao redor das primeiras espigas, e a colheita começou. Uma a uma, as palhas eram puxadas com firmeza e respeito, revelando os grãos amarelos, bem formados, alguns mais alaranjados, outros quase brancos. O barulho da palha se abrindo, o estalo do sabugo se soltando, o som dos cestos sendo preenchidos, tudo isso criava uma música que só a colheita sabe tocar. E enquanto as mãos trabalhavam, as bocas conversavam, as risadas ecoavam, e as lembranças vinham à tona. Lembra da festa de São João que teve pamonha para mais de 100 pessoas? E do milho verde que a avó Dulce escondia só para fazer curau no dia do aniversário do vovô? Teve um ano que plantamos errado e nasceu mais milho do que gente para comer. Cada espiga contada era uma história lembrada. Cada cesta cheia era um capítulo novo da nossa vida simples, mas rica em tudo o que realmente importa.